Olá, boa noite a todos e todas. É uma honra imensa iniciar essa live, nesse webinar da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou o Marcos Pedrosa, diretor de residências, Departamento de Residências da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e vou estar moderando aqui uma atividade que a gente faz com muita emoção e com muita alegria, que é receber a equipe, né, os colegas que participaram da produção, né, da direção e enquanto participantes, enquanto personagens, vamos dizer assim, no documentário Quando Falta o Ar. Então, eu vou fazer uma rodada breve aqui de apresentação das nossas participantes, para que a gente possa começar a conversa, né? Então, vou passar a palavra aí para a Ana Peta. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Para mim é muito emocionante estar aqui agora com vocês, porque é a primeira vez que a gente junta a Andréia, a Rafaela e a Eli, né? A gente teve muito próxima delas individualmente, assim, né? Acompanhando o trabalho delas. Somos fãs, admiradoras. Para a gente é uma honra a participação delas no nosso filme. Então, agora poder estar com as três juntas aqui nos quadradinhos e a gente estar junto, batendo um papo, depois do filme pronto, do filme ter sido lançado no Festival Tudo Verdade, e a gente conseguir um pouco ter um feedback das pessoas, um retorno, né, das percepções, das sensibilidades, do entendimento do filme. Então, é muito legal estar aqui, espero que seja uma troca muito boa. Eu já me sinto em casa, assim, porque considero que são companheiras de luta e tenho muito orgulho, muita honra de estar ao lado delas. Certo, muito legal. Queria chamar agora a Andréia para se apresentar aqui para a gente, como uma das figuras que teve um registro aí nesse nosso documentário. Seja bem-vinda, Andréia. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite às gurias, Marcos, muito bom. Primeiro também estar entre mulheres que têm ressignificado várias coisas para a gente. Uma delas é o olhar, né, sobre a vida, sobre os vários aspectos. E é muito bom poder estar com as pessoas com quem eu dividi, né, a construção também dessa história, e que eu também não tinha visto, né? Eu não tinha encontrado Rafa na época, eu não tinha encontrado Eli, e tinha convivido ali durante uma semana com Helena e com Ana. Então é muito legal agora a gente poder estar nesse primeiro momento, depois de um filme, de um documentário premiado, né? Poder estar junto e fazer essa conversa aqui. Então, muito obrigada por esse convite, por essa possibilidade. Legal. Queria chamar agora a Eli. Eli, se apresenta para a gente. Seja bem-vinda. Seu microfone ali está fechado. Se puder abrir, clicar para abrir o microfone. Mais uma vez, ligou? Isso. E bem-vinda, Eli. Obrigada, boa noite, né? Como diz na minha língua, Yaneptuna, a todos e a todas. É uma honra estar aqui com vocês. E eu convivi com a Helena, uma grande pessoa, uma grande mulher, médica, com a Ana, né? Com a equipe toda. E para mim é um imenso prazer estar aqui com a Andréia, com a outra médica e com vocês, né? Então, assim, falar do Quando Falta o Ar, tudo foi uma expectativa tão grande para todos. Para mim não foi diferente. Fazer parte desse filme, fazer parte desse documentário, foi um desafio tanto que emocional, na época que eu chamo assim de turbulência das nossas vidas, né? Tanto para cada uma de nós, para cada um de nós aqui presente. Então, para mim é uma honra, né, estar hoje junto com todas e todos vocês para esse webinar. Muito obrigada.
E agora eu queria chamar a Rafaela. Se apresenta para a gente, Rafaela. Seja bem-vinda também. Oi, gente. Que alegria, que emoção estar aqui com vocês todas, estar aqui com o Marcos. Eu acho que a palavra que a gente que significa esse momento para mim é casa, né? Estou em casa na nossa SBMFC tão querida, né? E agradecendo imensamente esse convite, essa oportunidade. Estou em casa porque estou com a Helena, porque estou com Tininha. Estou em casa porque estou com a Andréia e com a Eli, que já são o Brasil que eu quero, o SUS que eu quero, né? Eu já tinha tido contato antes com a Andréia. A Andréia sabe que ela é o Brasil que eu quero, eu falo isso publicamente para todos os cantos, para meus alunos, para meus residentes. Tenho uma admiração imensa pelo trabalho de Andréia e quero tramar muita coisa junto com você, Andréia, na minha vida. E Eli também, que tive a oportunidade, né, garimpada aí esse encontro por Ana e por Helena, que são amigas aí de longa data, companheiras aí de um outro mundo possível de muito tempo, e garimpar a presença de Eli também no documentário, nas nossas vidas. Então, para mim, é tudo casa. A gente está falando de medicina de família e comunidade, a gente está falando do nosso SUS, a gente está falando de um outro mundo possível, falando dentro de um espaço da SBMFC, com o nosso querido Marcos Asas. Então, para mim, é só alegria estar aqui. Muito obrigada. Legal, pessoal. Então, gente, foi legal que a gente está tão feliz de se encontrar, que a gente se apresentou entre amigos, mas faltou quem você é na fila do pão, né? Para deixar mais claro aí para quem está nos assistindo. E aí, para puxar essa conversa, eu queria pedir para a equipe da gente passar o trailer do filme, para que a gente possa, caso algum dos colegas que estão nos assistindo, alguns dos médicos residentes, estudantes, né? O canal da SBMFC hoje tem um alcance bem interessante no campo da especialidade, da graduação, para que essas pessoas também possam ter um gostinho do que esperar desse filme quando ele passar essa fase dos festivais, né? Opa, faltou a Helena, perdão. E aí, ó, antes eu passo para a Helena e depois da Helena ela já dá o ok para a gente passar o trailer, tá bem, Helena? Eu tentei fazer uma ordem alfabética e pulei o Tá H, olha bom. só. Não tem problema. Eu estava aqui também muito emocionada. Para a gente é um dia. Queria agradecer muito, Marcos, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, porque é isso, é a primeira vez que a gente se reúne, né? E me passou um filminho na cabeça, assim, de quando a gente tinha as primeiras conversas, né? Porque a gente pode contar mais dessa história, mas a gente começa o filme entrevistando Andréia, Rafaela, Eli e outras tantas profissionais, amadoramente, de casa, né? Então, eu me lembro de várias noites que eu ficava conversando com a Andréia, tinha acabado de chegar do trabalho, cansada, no meio do começo da pandemia, ninguém sabia o que ia ser, Rafaela contando de tudo que tinha acontecido, todas as dificuldades, Eli, tudo, e semanalmente a gente ia entrevistando, né? A gente ia conversando por Skype, por Zoom, enfim, por que desse. E aquelas conversas estão registradas, né? Acho que são conversas muito históricas, assim. Acho que a gente ainda vai voltar, né? A gente fez o filme, enfim, aí foi visitar cada lugar, mas ainda tem um material, acho que muito rico, assim, de um momento muito difícil, né? Que todos nós passamos, enfim. Então, é uma honra estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E, enfim, ver depois do filme que ficou, né, de cada um, de cada coisa, as opiniões, impressões. Muito bom. Massa. Então, vamos agora passar o trailer para a gente compartilhar um pouquinho isso com a comunidade que está assistindo a gente, tá bem? Então, vamos passar o trailer, equipe. Vai, respira bem fundo. Isso. De novo. De novo. De novo.
não chora. Oh, Meu Deus. Ô, doutora, não faz mal eu comer macaxeira? Fiquei pensando lá assim, mas as pessoas que pagam vai ficar entubado, pagam para respirar. Agora você já imaginou, se a gente tiver que pagar para Deus esse ar que a gente respira, quanto a gente está devendo a Deus? Seu José? Abre os olhos, seu José. Meu nome é Riuiche Baniwa. Eu tenho 2 sangues indígenas correndo na minha veia. Eu acredito neles, na ciência, né? Esse tracinho aqui, com C, significa que o exame foi feito da forma certa, que tá tudo bem. E dou negativo, tá? A coragem tem que ficar em cima do medo, né? O SUS é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Não vão ser esses caras que vão destruir o SUS, porque o SUS está dentro da gente. Nós somos o SUS. Já sei que a flor da formosura, cheguei. Será no fim desta jornada nada. Passei já. Nossa, olha, eu me emociono de assistir o trailer aqui de novo, sabe? Nossa, vocês registraram, essa peça também foi, nossa, impressionante, né? Vocês captaram aí nesse trailer muita coisa muito sutil, né? Desde do medo da comida remosa lá da paciente lá da Rafaela, né? Bem, nossa, me deu saudade de Pernambuco. Quanto às outras experiências também que foram retratadas ali. Aí, assim, para a gente começar, eu queria fazer uma rodada aí entre vocês, um pouco sobre como é que vocês viram a atenção primária à saúde na pandemia, né? A gente vinha de alguns anos bem difíceis, num certo retrocesso na conformação das equipes, né? A dificuldade de ter agentes de saúde com restrição de financiamento. Então, já existia um certo sentimento da atenção primária à saúde, né, da rede de unidades básicas, meio no corner, né? A gente já vinha meio na luta, mas meio com um espaço um pouco mais restrito de atuação, dadas as circunstâncias pré-pandemia. Mas como é que foi, assim, no cenário de vocês? Acho que eu queria começar, talvez, com a Eli, que acho que é um cenário mais distante. A região norte é a que eu menos viajei, menos transitei, que eu menos conheço, assim. Eu tive contato com povos indígenas lá em Pernambuco, né? O Xucuru, que a gente tem um trabalho lá, tem um contato. Mas, Eli, conta para a gente como é que foi a atenção primária, como é que foi estar numa equipe de saúde onde você atuava no estado do Pará, não é isso? Isso, Marcos. Então, eu tenho, a Helena sabe e a Ana também sabem que eu tenho 2 tipos de vivência nessa pandemia. Eu tive os 2 tipos, né? Então, eu tinha uma equipe, por eu ser residente, eu fiz a prova, né? 2020 começou, eu fiz a prova para residência de medicina de família, passei, e aqui a gente pode assumir uma equipe, eu assumi uma equipe. E então veio a pandemia aí em 2020, foi bem difícil, né? E como eu trabalhava em Capanema pela residência, eu não tive, eu pude perceber essa deficiência, né? Essa deficiência, esse despreparo que a gente já tinha anteriormente por falta de equipamento, falta de equipe profissional, multiprofissional, e piorou com o desmanche do SUS das equipes. Então, a pandemia foi assim, uma prova, né, de fogo para a atenção primária, onde eu trabalhava, porque a UPA, que era o suporte avançado, e os hospitais particulares de Capanema, na época que eu estava, eles superlotaram. Então, aí eu recebia pacientes, usuários, que não conseguiam atendimento nem na rede particular e nem na rede SUS da urgência, e corriam para
para nós, né, na nossa unidade básica. Fazer o que com esses pacientes? Não tínhamos cilindro de oxigênio, não tínhamos nada. Vai fazer o que foi o maior desafio para nós? Para onde referenciar? Que tipo de conforto dar para essa família que buscava em nós, da atenção primária, uma saída para aquele momento de angústia, né? De dor, porque, como já foi falado, em 2020 ninguém sabia nada, né? Era um medo para nós, profissionais de saúde, era um medo para a população que todos os dias acompanhava os telejornais com aumento de mortes, de novos casos, que mudava completamente a vida de cada pessoa. E nossa também, né, como profissional de saúde. Isso foi logo em 2020. E junto com isso eu pude viver também, porque para completar a bolsa de residência, e eu também gosto um pouco da urgência. Então eu acompanhava esse outro lado na urgência, né? Quando os usuários, os pacientes chegavam até nós na urgência, já encaminhados dos postos de saúde, ou então por demanda espontânea, onde a gente também não tinha preparo, não tinha ambiente, não tinha oxigênio, faltava oxigênio, tínhamos que dividir, né, o oxigênio, um pouco para um paciente, um pouco para outro paciente, tínhamos que, foi improvisado uma sala de semi-intensivo, onde a gente dividia o ventilador, para poder dar mais chance de vida para aqueles pacientes. Então, a atenção primária, da atenção né, secundária, que é a complexidade para a atenção primária, elas tiveram que caminhar juntas, né? Tiveram que buscar um caminho mais unido. Por quê? Se a atenção primária trabalhasse melhor a questão do distanciamento, a questão da maneira de frear o contágio, então, lá na frente, a atenção de complexidade, diminuiria os casos, mas foi bem difícil, viu, aqui na região norte. E na nossa comunidade indígena não foi diferente, né? Então, essa questão com o desgoverno, né, com o governo trabalhando sempre contra, né, as maneiras de prevenção, isso foi bem mais difícil, porque a maioria, se tiver algum evangélico aí, mas desculpe, mas pela maioria das nossas populações indígenas aqui, elas têm alguma igreja dentro, né? Principalmente os evangélicos, que falavam para os nossos parentes indígenas, eles falando do outro lado dessa convivência, que eu fui para a área algumas vezes, pelo projeto que eu faço parte, então, eles dizem, não, isso é mentira, a gente não pega, porque Deus vai curar. Então, são coisas que nós enfrentamos quanto profissionais de saúde indígena, quanto o próprio DICEI também, os profissionais tinham enfrentado isso, também da atenção primária, porque a saúde indígena só é atenção primária, e foi bem complicado, viu? Essa experiência, assim, e o próprio medo, né? O próprio medo de que eu me sinto bem à vontade de falar da gente comunidade de saúde, que aparece no documentário, de ela dizer assim, o medo de eu contaminar e contaminar minha filha, minha família. Esse era o medo maior, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensava, a gente não pode desistir. Se a gente desistir, quem é que vai assumir? Né? Como é que a população vai ficar? Inclusive, a Rafaela fala, foi para isso que eu estudei, né? Foi pago para isso. Isso é muito importante. Então, assim, eu trabalhava num local distante, eu pegava ônibus, né, distante, e eu chegava lá, as pessoas estavam lá, e eram milhões, assim. Eu acordava 4 horas da manhã para estar lá 7 horas. Então, foi muito difícil essa situação para nós, né? A falta de preparo, assim, demorou muito uma resposta do Ministério da Saúde para nós profissionais. Demorou muito uma resposta de dizer assim, vamos tomar essa linha de frente. A gente precisou se organizar quanto município, quanto estratégia, quanto Estado, né? Então, tudo isso piorou a situação do Brasil, né? E a nossa também, porque chegou a faltar máscara, chegou a faltar luva, chegou a faltar vários equipamentos, vários instrumentos, né? Então, assim, dentro da própria unidade, porque a demanda era muito.
Eu acho que vou deixar, né? Se alguém quiser saber mais, a gente vai tentando no decorrer, porque senão eu falo muito. Obrigado, Eli. Mas é hora de falar mesmo, acho que a gente tem que ouvir, né, entrar em contato com essas outras experiências. E foi muito marcante aí no depoimento da Eli, do quanto que foi necessário o protagonismo de quem estava na ponta, né, na atenção primária, de se perceber enquanto um recurso da comunidade, se perceber enquanto alguém, né, que tem responsabilidade sanitária, que tem um futuro em comum com aquela comunidade, né, e que eu preciso protegê-la e que meu trabalho é importante. E acho que esse papel, esse chamado, muitos colegas que são médicos e médicas de família viveram nas suas comunidades, e os colegas de saúde que também estavam em outros ambientes, né, no ambiente hospitalar, também a gente escutou ao longo desses anos muitos depoimentos dessa natureza, né? Tenho que ir, se não for eu, quem é que vai cuidar do povo lá, né? Então isso é muito forte. E dentro desse protagonismo teve um relato muito marcante, aí não no filme, mas deve ter aparecido no filme em muitos graus, né? Mas eu vou me controlar também não ficar fazendo perguntas muito detalhadas para não tirar o gostinho de quem vai assistir depois, né? Mas houve um relato bem que deve ter contaminado muito o filme, que é o relato do Morro da Conceição, que chegou a ser publicado numa revista inglesa, né, Rafa? Conta um pouco, porque vocês teve uma relevância a ponto de ser publicado enquanto experiência de enfrentamento comunitário da pandemia no British Medical Journal, se não me engano, não foi, Rafa? Aí, conta para a gente um pouco de como foi a PS na pandemia e um pouco do que, né, esse relato, porque, independente do filme, o povo busca nas revistas e encontra um pouco dessa história também. Foi uma coisa bem, né, alguns legados, pelo menos, de registro, né? Eu queria deixar assim público, antes que eu me esqueça, que eu falo também muito, que eu tinha muita dificuldade de imaginar daqui para frente como é que a gente ia contar essa história para os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos, as nossas netas. Eu acho que Ana e Helena nos presentearam com um relato tão fidedigno que eu tenho certeza que quando meu filho, que tem 6 anos hoje, for um homem, né, e estiver preparado para ouvir falar sobre esse relato, eu vou poder mostrar esse filme para ele. Então, acho que isso talvez seja uma dádiva para nós, porque não há palavra que alcance o que a gente viveu, e eu tenho certeza que tantos médicos, médicas de família, colegas da saúde que estão nos assistindo agora, talvez até residentes que eram estudantes naquela época, mas que viveram também um tanto disso, ou as pessoas que simplesmente não fazem ideia do que foi esse tempo para a saúde, isso está registrado, né? Eu penso que um documentário ele tem uma função originária de ser fidedigno. Eu acho que essas duas mulheres conseguiram, junto com a equipe delas, construir essa fidedignidade, e a gente sente as texturas, os gostos, os sabores e os dissabores do que a gente viveu, né? Acho que é uma descrição muito, muito fidedigna, né? Então, queria muito agradecer, Helena, agradecer, Ana, e em nome de vocês, toda a equipe maravilhosa que vocês construíram, para vocês construírem esse relato que ele é para o amanhã. Fundamentalmente, ele é para hoje, ele é uma denúncia muito forte, né? Mas ele também é um manifesto, né, da vida e da potência que o SUS pode ter, né? Então, eu digo que essa experiência que a gente teve no Morro, e eu fico muito feliz quando eu li a respeito de várias críticas, fiquei acompanhando, né, os relatos e as críticas dos experts, as pessoas mais entendidas de cinema, da arte, né? E eu fiquei maravilhada, porque em várias situações eles trocavam as falas da gente, diziam que eu falava uma coisa, que era a André que falava, e que a André falava uma coisa, e a gente já tem uma voz mais grave, né, André? E Eli também tem uma voz mais... Então, assim, eles trocavam, e eu achava isso, fiquei encantada com isso, porque eu acho que isso fala de uma sinergia, eu gosto muito de falar da aromaterapia, né? Então, foi uma sinergia que vocês montaram e que a gente acabou funcionando como um corpo social, que é essencialmente o que o SUS é. Nós somos um corpo social. Então, quando eu falo do Morro da Conceição, estou falando dessa minha aldeia, eu estou sendo universal, porque eu estou falando da situação de Andréia, eu estou falando da situação de Eli,
Eu estou falando da situação de você que está me escutando, que está nos assistindo, e que está do Oiapoque ao Chuí desse país, e que está vivendo as dores e as delícias de fazer SUS, as dores e as delícias de estar na atenção primária, né? Então, assim, e de estar nas outras linhas de frente, que a gente tem tantas, né? E, assim, esse relato que a gente montou lá no Morro da Conceição, que foi no New England Journal, né? Eu tive a honra de poder ser coautora de um relato que colocou o nome Morro da Conceição numa plataforma científica internacional. Eu acho que esse lugar é o lugar de excelência que a atenção primária à saúde brasileira tem, né? Tem por excelência, tem por existência, tem por resistência. E eu penso que isso também é universal na medida em que eu estou falando pelo Morro da Conceição, mas eu estou falando por todas essas nossas tantas aldeias, né? E aí, pelos parentes de Eli, eu estou falando pelos Yanomamis que sumiram e que ainda não apareceram, eu estou falando pelo genocídio da população negra que está no morro, da população negra que a Andréia cuida também, né? Então, assim, eu acho que a gente constrói uma sinergia de universalidade e somos universais nessa dor e nessa potência que o SUS pode ter. Então, para mim, esse é um relato que eu quero muito mostrar para o meu filho, muito mostrar para os meus netos, né? E muito mostrar para as pessoas dessa posteridade, para elas saberem o tamanho do que a gente viveu, né? E que extrapola a palavra, mas que a arte ela consegue construir outras formas de linguagem para que a gente possa contar essa história com fidelidade. Muito legal, Rafa. Eu estava ouvindo você falar, fui me lembrando do quanto que memória é herança, né? Memória a gente deixa para quem vem depois. E realmente, para traduzir o que foi viver esses anos, a parte do trauma coletivo, né? De ter que lidar com tanto luto como a gente viveu ao longo desses 2 anos, a quantidade de mortos nessa pandemia é de uma ordem que você não consegue encontrar. É difícil encontrar alguém que não conheça ninguém que perdeu um parente por uma pessoa próxima, né? E essas histórias precisam ser contadas, e acho que já tem um tempo, né, que o Walter Benjamin lá, ele escrevia que o cinema era para o século XX, né, eu vou estender para o XXI, o que a literatura e o romance foi para os séculos anteriores, né, século XVIII, XIX, enquanto narrativas, enquanto forma de maior abrangência de contar histórias. E aí é muito potente, né, ver uma produção desse nível que fale tanto da gente. A gente tô dando uma passada aqui no chat do YouTube, tem realmente gente do Oiapoque ao Chuí, tá? Porto Alegre, Santa Maria, Petrópolis, São Paulo, Salvador, Norte. Tem pessoas falando que se emocionaram e choraram quando o trailer passou também, tá, Ana e Helena? Aqui no chat. Então, assim, tá realmente produzir uma comoção, né? Acho que a gente termina produzindo uma identidade muito grande em quem estava vivendo e vendo histórias parecidas ou diferentes pelo Brasil, e que, em alguma medida, sentem essas histórias sendo contadas de alguma forma no filme, né? Então, eu queria ouvir um pouco aí da Helena e da Ana sobre essa questão do filme, né? De como a gente vai construir um documentário e vai recortando essas histórias e dialogando com as identidades, né? Porque, como o Rafa falou, são mais de 40 mil equipes de saúde da família, que se a gente for sentar para ouvir histórias, olha, é uns 100 anos de solidão para lá, né? Do que se viveu nesse país, né? E aí queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, sobre esses caminhos aí do documentário, essas narrativas, para construir nossa memória, nossa herança. Então, eu acho assim que primeiro a gente, essa nossa parceria, ela surge muito em função de quando eu trabalhava na atenção primária e sempre um pouco descontente com as formas com que se retratava o universo da saúde, assim, né? E aí surge Unidade Básica, a série, né? Então, a minha parceria com a Ana, ela começa por conta da atenção básica,
né? E por conta de tentar buscar formas de comunicar esse outro tipo de cuidado, né? E aí eu fui fazer meu doutorado, enfim, sobre isso, porque sempre, a hora que eu fui estudar um pouco mais as séries médicas norte-americanas, tudo isso tem uma história muito forte de representação do nosso imaginário, né? Tanto de como dos serviços de saúde, então sempre os grandes hospitais privados, os especialistas protagonistas, e do próprio processo de saúde. Então, acho que quando começa a pandemia, existe essa tentativa também, uma certa preocupação de que as imagens, né, a gente era bombardeado o tempo todo, somos todos os dias, do ponto de vista jornalístico, com imagens da pandemia, mas muito ainda no ambiente hospitalar, né, e nas UTIs, enfim, e também nas UTIs a coisa de muita ação, sempre as imagens que chegam são imagens da urgência, da emergência, do paciente muito grave. Eu acho que a gente tinha uma preocupação um pouco de mostrar outros cenários, né, em que o cuidado acontece, outros ritmos do cuidado, outros momentos em que se dá o cuidado. Então, é dentro da casa de um paciente, é dentro de um presídio, é dentro de uma comunidade ribeirinha, enfim. E aí, a gente, quer dizer, já existia essa vontade, mas mais do que isso, a gente encontra essas mulheres incríveis, o documentário começa com entrevistas caseiras, né, com pessoas, primeiro, inicialmente, pessoas que eu conhecia muito próximas, assim, e aí isso vai crescendo um pouco para a gente tentar conversar com pessoas que estivessem em outros lugares do Brasil, em outros cenários, e aí a gente encontra essas 3 mulheres maravilhosas fazendo o trabalho incrível, em cada um no seu lugar, e a gente sente muito essa necessidade de ir ao encontro, né, dessas mulheres e desses lugares, para, em loco, observar o trabalho. E aí, quando a gente vai nesses lugares, aí a coisa fica ainda muito mais forte, porque realmente cada uma delas desenvolve um trabalho incrível, assim, nos seus lugares, no cuidado, a forma com que fazem o cuidado, né? Acho que são mulheres muito especiais mesmo, e acho que o filme conseguiu, de alguma forma, captar isso, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, a nossa tentativa de também no filme, uma das coisas que a gente pensava era não fazer colocar entrevistas, a gente queria fugir um pouco desse registro mais só de pergunta e respostas, a gente queria ir atrás das imagens, né? Então a gente foi acompanhando as profissionais de saúde na consulta, na visita domiciliar, no banho de leito, no que estavam fazendo os profissionais, para que o filme conseguisse captar esse outro registro, essa outra sensorialidade, passasse por outros canais, que não só também uma questão muito formal, racional, um discurso sobre o trabalho, né? E sim esse olhar mais de dentro, né? Mais de quem está ali mesmo muito próximo. A câmera está muito próximo do que está sendo feito, assim. Acho que essa é a grande riqueza do filme. Com certeza. Eu queria, antes de passar para a Ana, só convidar chamar a Andrea para conversar um pouquinho com a gente sobre a atuação dela, né? Acho que uma coisa que me chama a atenção no filme, e ao mesmo tempo acho super representativo do que é o trabalho no campo da saúde, né? É a opção de acompanhar mulheres, né? Médicas mulheres. E aí, a Andrea, eu queria que você pudesse conversar um pouco sobre como foi para você você tem uma atuação também num cenário bastante vulnerável, né, na saúde, para fazer atenção primária. Muito então, importante. voltamos, Andrea. Tivemos alguma dificuldade técnica aí, estamos retomando já a transmissão. Andrea, você estava começando a falar da tua experiência, né? Na atenção primária no cenário, né? Você atua na saúde prisional, né? Num contexto de bastante vulnerabilidade, como foi isso ao longo desses anos. Isto. Um espaço bastante complexo, né, para a produção do cuidado, para o enfrentamento, né, de todos os determinantes naquele espaço. Muitas incertezas, né, em relação ao que significa saúde.
E quando a pandemia veio, a gente não sabia nada, não tinha nenhuma informação, nem fora, e dentro era uma espécie de viver o dia a dia, como também era fora, mas tendo em vista que tem as regras, tem as rotinas que limitam bastante os cuidados. Então, a gente apostou algumas estratégias do Conselho Nacional de Justiça, que publicou uma normativa que previa, né, que algumas pessoas pudessem, enfim, ter um rearranjo nos seus processos, no seu cumprimento de pena, reunindo algumas características para que, diante da situação de pandemia, elas não aumentasse o risco de adoecimento da forma mais grave e de morte. E a gente teve uma surpresa muito grande, porque muitas pessoas que preenchiam os requisitos, tanto do ponto de vista do seu processo, quanto do ponto de vista dos critérios de saúde que foram elencados, as pessoas acabaram não indo para casa ou não mudando de regime, garantindo que elas pudessem acessar a saúde. Então, a gente lidava o tempo todo com tentativas de organizar, de reduzir os danos, de garantir que esse contágio, que a gente sabia que ia acontecer em alguma medida, que ele fosse retardado, né? Que ele fosse empurrado para um momento que a gente acreditava que seria um momento menos difícil. Tanto que aqui na Bahia, o primeiro caso diagnosticado foi no dia 6 de março, e o primeiro caso nas unidades prisionais ele aconteceu em abril. Mas, obviamente, que a gente sabe que, diante da impossibilidade de fazer diagnóstico, os fluxogramas eles demoraram demais para chegar nas unidades prisionais, os fluxogramas oficiais, né, dos gestores de saúde. E aí nós fomos dando conta, junto com a equipe, de organizar os nossos fluxogramas. Eu me lembro que a primeira palestra que eu fiz dentro de uma unidade prisional, com 450 pessoas, homens privados de liberdade, a gente apostava no distanciamento, não tinha máscara. E aí a gente não... Eu me lembro que tinha até discussão, né? Usa máscara? Não. A gente vai usar máscara só quando tiver um sintomático respiratório. E aí a gente foi para dentro da unidade falar com cada pessoa privada de liberdade. A gente lançou mão de conversar também, dialogar com familiares de pessoas presas também. Eu fui muito acessada por familiares no Instagram, nas redes sociais, querendo saber o que estava acontecendo, porque a primeira medida foi suspender as visitas, assim que se diagnosticou o primeiro caso. E suspender visita para as pessoas que estão privadas de liberdade é algo muito grave, é algo muito difícil, né? Porque é uma possibilidade de manter esse contato com algo seguro e com alguém que está cuidando daquela pessoa naquela condição de extrema privação. Então, foi um desafio também lidar com esse sofrimento, que a gente já vinha lidando antes, mas lidar com esse super isolamento, né, que acabou acontecendo, lidar com o adoecimento de profissionais de saúde que têm vários empregos e que acabavam também perdendo familiares, acabaram sem condições de fazer aquele luto, lidar também com pessoas presas que tinham somente um familiar que visitava e aquele familiar foi a óbito por Covid. E aí tu tem que lidar, por exemplo, as visitas, elas trazem comida, elas trazem medicações que não são fornecidas nas unidades prisionais. E, em algum momento, tinha pacientes, pessoas que ficavam aguardando esses medicamentos que não são fornecidos. E aí, em alguma medida, aquela única pessoa que era responsável por fornecer aquele medicamento, ela foi acometida por Covid e foi a óbito. Então, lidar com toda essa situação, com vários quadros, sintomas, sinais, né, relacionados a sofrimento psíquico, a transtornos de ansiedade, para a equipe foi muito desafiador. E o desafio foi se manter. É por isso que eu estava dizendo que, em alguma medida, esses encontros com a Helena me possibilitou também fazer reflexões sobre isso, né? O que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo, quais eram as possibilidades, né? Então, a gente olha para trás hoje, obviamente que olhar para o que já aconteceu, a gente tem um outro olhar. Mas no momento que a gente passou
por tudo isso, era um momento de muito sofrimento para a gente também, numa tentativa de entender que o sofrimento maior era de quem esperava aquele cuidado, aquela orientação, esperava aquela informação, e aí, é para usar máscara, não é? Se a senhora disser que é para usar, é porque é para usar. Se disser que não é para usar, é porque não é para usar. Lá fora, a gente ouviu na televisão que disseram que é só uma gripezinha. E aí, é só uma gripezinha? Então, a gente, para as pessoas que estão privadas de liberdade, principalmente, a gente funcionou, além de ser o único recurso do ponto de vista da atuação como médica de família e comunidade, a gente também é responsável por trazer informações fidedignas que para as pessoas definem as vidas delas. Então, foi muito desafiador. Por isso que eu acho que eu me emocionei olhando, né, a fala, o toque, cada exame físico, pessoas que pediam... A senhora pode escutar de novo aqui o meu pulmão, porque será que não tem nada? Será que eu não estou com Covid no pulmão? Então, esse sentimento... os agentes de segurança também, que em vários momentos não sabiam, né, se era só uma gripezinha, se precisava se cuidar, as rotinas não estavam estabelecidas, precisa higienizar o local, a gente precisa transferir uma pessoa para um atendimento, não tem EPIs, não tinha EPIs em vários momentos, os profissionais ficaram desassistidos, e essa guerra de informação, né? De informações que não eram fidedignas, que não tinham bases científicas e que colocavam a gente nessa situação de ter que manejar toda essa situação no sentido de diminuir o sofrimento. Então, eu acho que as gurias fizeram uma escolha importante na condução desse documentário, que foi também permitir que as pessoas se encontrassem com as falas e com as imagens para poder entender um pouco do que aconteceu para quem não estava na linha de frente, para quem não estava atuando, para quem não perdeu nenhum paciente, para quem não precisou de um leito de UTI ou para quem não precisou de uma orientação. Nesse sentido, a gente olha assim com muita alegria para esse material que possibilita esse olhar e essa avaliação de cada pessoa, né? Acho que foi uma escolha que eu gostei muito. Assim. É muito legal. Duas coisas aí da tua fala, André, que chamam muita atenção. Uma que é isso, né, do quanto que esse papel da atenção primária à saúde, da medicina de família e do SUS, a gente não pôde abrir mão dele, né? A gente não pode abrir mão dele. Tanto essa questão de oferecer informação adequada, né, combater a desinformação, a própria vigilância em saúde, né, que a gente teve que recuperar o que era muito frequente na medicina nas eras das epidemias antigas, né, e que a gente nunca fez tanta vigilância epidemiológica quanto nesse período, nem a dengue demandou isso para a gente em nenhum momento, pelo menos na minha vida como médico, né? E isso da gente ter sido muito recurso das populações mais vulneráveis, né? Muitas vezes o único recurso. As histórias de perdas, né? Que a gente viveu e que a gente acompanhou na pandemia, sempre muito marcantes. Então, desde pacientes que morreram na reinfecção, eu vivenciei aqui em Brasília, quando tiveram uma reinfecção, uma paciente que tinha 52 anos e tinha 6 filhos, né? E deixou 6 filhos vivos. Então, é um trauma coletivo que a gente vai ter que viver e levar alguns anos para processar o tanto de perda que a gente viveu nesse período. Eu acho que a forma de contar essa narrativa, como o filme foi apresentado, ajuda nisso. E em relação à presença feminina, né, que ela já é majoritária na saúde há muito tempo. Você pegar os trabalhadores em saúde, a maioria de mulheres. Na medicina, isso também já é verdade, se a gente pegar os últimos 15 anos de formação de turmas dos egressos, né, dos últimos 10 a 15 anos, talvez. E a nossa especialidade também ela é bastante feminina, né, também muito formada por mulheres, né? E, nesse sentido,
a presença de vocês no filme dão muito essa cara também, né? E acho que isso foi uma ideia, uma proposta interessante. E aí eu queria ouvir um pouco agora a Ana e a Helena em relação ao que é que vocês acharam da repercussão do filme, né? A gente ouviu a repercussão entre os colegas, todo mundo, mesmo quem não pôde ver o filme, vibrando, compartilhando, aguardando quando vai ter aí outra oportunidade, né? Então, como é que vocês estão vendo aí a repercussão do filme? Se já tem festival novo que está esperando? Como é que vocês estão vendo esse momento atual? Então, bom, primeiro que é muito bom ouvir todas vocês. E aí, eu ouvindo vocês falando agora, eu fiquei pensando assim, gente, a gente foi muito corajosa de não ter entrevista nesse documentário. Porque elas falam tão bem, com tanta clareza, que era só a gente colocar uma entrevista atrás da outra, assim, ó, fechou. Porque elas são, né, são muito interessantes e falam muito bem, têm muita consciência do papel delas, cada uma força, tem muita força, muita presença. Então, acho que a gente foi muita coragem não fazer um documentário de entrevista. Mas a gente não fez um documentário de entrevista porque, além delas falarem tão bem assim como elas falam, elas são mulheres com uma sensibilidade muito profunda. E eu acho que é isso que tem me encantado. Assim, eu não sou da área da saúde, tenho me aproximado, né, desde a unidade básica como atriz, depois agora como diretora. E o que mais me encanta, assim, me chama a atenção, é a sensibilidade, o afeto, a consciência, a capacidade de entendimento do papel de cada uma, assim, isso é muito impactante para mim na medicina de família e comunidade. Eu fico muito impressionada, assim, e o tempo vai passando e eu vou conhecendo pessoas mais afetivas, mais interessantes, mais que gostam do povo, que querem fazer um trabalho de verdade. Então, isso me mobiliza muito, assim, eu fico muito... E eu acho que a nossa busca no filme, e aí acho que tem a ver com essa questão da repercussão, é porque a gente buscou um caminho que não era falar para nós mesmos também, assim, digamos, né? Não é a gente conseguir buscar uma sensibilidade que conseguisse se comunicar com as pessoas por outros caminhos, que as pessoas conseguissem entender o que é esse trabalho, o que é o SUS, por outra sensibilidade. Então, acho que tem umas decisões, que eu acho que essa é a primeira, né, da gente ser menos discursivo e mais através das imagens, né? A Andrea falou isso, mostrar, né? Não falar, talvez mostrar, o caminho de mostrar. Então, essa imagem da Andrea examinando, fazendo esse exame físico, nas costas desse homem negro, essa médica negra, com esse mãe nas costas, diz tantas coisas, assim. A gente poderia ficar falando sobre isso muito tempo, mas eu acho que essa imagem, para mim, ela já diz tantas coisas. Ela fala tanto sobre a gente, sobre o Brasil, sobre a nossa história, sobre... Enfim, para falar de uma imagem, né? Mas são muitas. Então, eu acho que... eu acho que o que tem deixado a gente feliz em relação à repercussão, porque eu acho que, de alguma forma, o primeiro público que teve acesso, né, ao filme compreendeu isso e entrou nessa proposta, porque não é um filme que você precisa entrar, né? Você precisa estar junto, assim. Porque a gente também teve uma outra opção que aí tem a ver mais com a montagem, que tem a ver um pouco com o que a Rafa fala sobre todas estarem ligadas e serem quase que um corpo só, e na verdade esse corpo é o SUS, né, ter uma integração que é de uma montagem que vai indo de um lugar para o outro num fluxo, né? E elas estão em lugares tão diferentes, são mulheres diferentes, em lugares diferentes, funções diferentes,
mas quando você junta com uma imagem, foi muito impressionante na montagem, porque quando você juntava uma imagem na outra, fluía, porque tinha alguma coisa invisível que conectava. Então, desde as médicas até a senhora que cuida da lavanderia do hospital no Pará, que fala da alegria dela de colocar um lençol limpo numa cama para um paciente. E aí ela fala assim, porque todo mundo gosta de um lençol cheirosinho? Porque todo mundo gosta. Né? Porque todo mundo gosta e todo mundo tem direito. Então, eu acho que essa sensibilidade, eu acho que a gente tem conseguido, né, com todas as nossas limitações, mas a gente tem conseguido esse entendimento. Então, as críticas que vieram sobre o filme, os textos, várias pessoas já escreveram sobre o filme, falam sobre isso, né? Eu acho muito legal quando troca o nome delas, porque é isso, a cena final do filme, elas estão andando e tem um off da Rafa, mas assim, todas estão dizendo aquilo. Todas falam aquilo, na verdade, né? Então, as críticas têm falado sobre isso. Foi muito importante para a gente o Festival É Tudo Verdade, né? Quando a gente foi selecionado para o festival, já foi uma surpresa muito grande, assim, porque é o festival de documentários mais importante da América Latina. É um festival que tem uma seleção muito restrita, são 7 filmes na mostra competitiva. E tem inscrições do Brasil todo, então são muitos filmes que concorreram para poderem estar no festival. E quando a gente entra no festival e a gente ganha o principal prêmio do festival, eu acho que é uma resposta em relação ao filme, uma resposta também da importância do SUS, da importância desse trabalho que os profissionais de saúde estão realizando nesse momento, da importância do SUS nesse momento, da importância desse momento político do país que a gente vive, disso está em debate, né? E do filme ter conquistado um espaço cinematográfico também. Por que é importante isso? Porque esse espaço cinematográfico que o filme consegue ter, vai fazer com que ele possa ter mais público, com que ele possa chegar a mais pessoas, com que ele possa atingir outros públicos, falar com mais gente. Então, essa primeira etapa foi muito importante. Nosso desejo agora, primeiro, é voltar aos lugares onde a gente filmou, para que o filme seja exibido em cada lugar, cada local que a gente foi, para devolver isso para quem participou e para as pessoas que foram tão generosas com a gente, foram tão abertas com a gente. Então, é devolver, é voltar, né? Realizar essa troca agora com o filme pronto, lançar em sala de cinema e continuar participando de festivais no Brasil e fora do Brasil. Então, e depois que ele possa estar disponível em plataformas, ser exibido em escolas, universidades, penitenciárias, espaços públicos, enfim, que a gente possa ter o filme sendo visto para uma maior parte possível de pessoas. Então, pelo que eu entendi, tem que esperar entrar no cinema ou ficar caçando festival, torcendo que tenha algum formato em streaming para a gente poder ver em casa, ou então o festival de documentários e de cinema da sua cidade. A gente vai segurar para todo mundo lotar as salas para a gente assistir esse filme tudo no coletivo primeiro, né? Justíssimo. Então, gente, a gente já está aí com 1 hora e pouco de conversa, eu acho que vale a pena ir se encaminhando para os finalmente. Queria agradecer a presença de todos vocês e fazer uma rodada aí de considerações finais, beijos e abraços para quem quiserem, tá certo? Só para a gente fazer uma última rodada de considerações finais. Aí eu queria começar com a Eli, que está há mais tempo observando a gente. Está por aí, Eli? Sim, estou aqui. Muito bom. Eu posso falar só um pouquinho? Fica à vontade.
É só para fazer assim uma complementação sobre essa questão da nossa atuação quanto médica dentro do Sistema Único de Saúde na atenção primária, com relação, porque foi falado assim, eram tantas informações, não só de fake news sobre o que é a doença, mas a gente começou a perceber que tudo que vinha lá de fora, que aqueles sinais e sintomas, não era só aquilo. Né? Isso eu acho que a Andréia, a Rafaela começaram a perceber dentro dessa própria população, porque é só febre? Não. Chegou um paciente assim com dor de cabeça intensa e nada mais. É Covid? Vou classificar como Covid, porque ele não entrava, isso logo no início, ele não entrava no padrão Covid, ele não tinha tosse, não tinha febre, ele só tinha dor de cabeça, e 7 dias depois ele fez o exame, deu positivo, e como ele não entrava no padrão Covid, eu pedi para se isolar, mas acabou, de uma certa forma, tendo maior contato. Se viesse com aquela dor de garganta, né? Então, outra situação, vai ter tosse, febre, não, apresentava só o cansaço físico. Então, a gente começou a descobrir no início que a Covid-19, ela não causava só sintoma respiratório, né? E depois disso veio a questão do nosso desafio quanto médica, com o protocolo do kit Covid, né? Que a gente foi, não sei as meninas, mas eu fui muito pressionada por pacientes de dizer, doutora, eu tenho que tomar ivermectina, eu tenho que tomar hidroxicloroquina, e eu tentava explicar para os usuários que a minha sobrinha tinha adoecido e não tinha tomado hidroxicloroquina, não tinha tomado ivermectina. Então, que aquilo ali, a Covid não tinha tratamento, mas que a gente ia tratando conforme as complicações, né? E que a gente quer ficar acompanhando. Então, esse foi um dos desafios, né? E quando a Andréia falou assim, que muitos trabalhadores que trabalhavam junto com ela não tiveram oportunidade do luto, né? De viver o luto, porque tinham que estar em frente à batalha, eu fui uma. Meu avô estava doente, meu avô faleceu e eu tinha que estar trabalhando porque não tinha quem dar assistência à minha área, né? Ou eu não podia deixar aquela população desassistida diante daquela dificuldade, né? Então, assim, hoje, tanto é que falei isso para a Helena, ainda não tive, eu vou ver se eu tenho coragem de assistir o documentário, porque isso traz uma emoção muito forte daquilo que foi vivido, né, daquilo que eu vivi, porque eu acabei, devido a essa falta de informação, os meus próprios familiares, eu senti isso, né, que não compreenderam a questão do isolamento social e acabaram meu pai ficava na cidade, mas os meus irmãos, meus outros vinham trabalhar e acabaram contaminando meu pai e meu avô. E os dois, infelizmente, né, foi um dos que a gente perdeu para a Covid-19. Então, assim, considerações finais. Eu quero muito agradecer a Helena, a Ana, né, pelo convite, agradecer à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade por esse convite maravilhoso de eu poder estar aqui hoje, né? Eu homenageei o meu pai, em nome dele, eu estou aqui hoje, né? Diante dessa live maravilhosa, com pessoas maravilhosas, e pela defesa do SUS, mostrando o que é o SUS. Que a pandemia ela fez a gente ver, inclusive, eu tomava liberdade de dizer assim, gente, vocês estão vendo como o SUS é importante? Para onde é que as pessoas estão vindo? Para o SUS. O SUS não fechou as portas, o SUS está superlotado, mas não fechou as suas portas. Então, a gente vê essa importância, né? Então, quero muito agradecer de verdade a Helena, quero agradecer a Ana, o Marcos, na pessoa da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, né, da Sociedade Brasileira. Eu estou muito maravilhada com o trabalho da Andréia, eu já fiquei amando ela quando eu tive a coragem de assistir o filme, né? A Rafaela, são trabalhos maravilhosos. Tudo isso me fez refletir aquilo que a gente trabalha dentro da nossa comunidade, da nossa equipe. E hoje a gente tem outro desafio. A gente não tem tantos casos de Covid, mas a gente tem a sequela do Covid, né? Ansiedade, depressão, pânico, é uma coisa que está ali no nosso dia a dia. Então, a gente tem... A gente
está saindo da pandemia, né? E a gente está entrando, eu digo assim, não é uma pandemia, mas está um número alarmante de doenças, transtornos mentais. Então, esse é o novo desafio para nós da atenção primária. Diante de falta de profissionais para tratar desse outro problema. Né? Então, assim, muita gratidão, Pekaturete e uma boa noite. Nossa, Eli, vou pegar carona e vou homenagear minha avó também, viu? Agradecer a minha avó, que também perdi minha avó na Covid e não pude ir para Pernambuco me despedir também na pandemia, sabe? E acho que é importante a gente lembrar e honrar nossos antepassados e quem a gente perdeu nesse momento, para não esquecer e para que não se repita, né? Aí eu queria chamar a Rafaela para fazer suas últimas palavras aqui, né? A Rafaela vai seguir falando muito, muito com a gente ainda. E suas considerações finais, Rafa? Nossa, você me chama depois dessa fala de Eli, eu preciso até dar uma respirada. Eli, meu abraço, querida. Meu abraço apertado em você, viu? A gente sente muito. A gente sente muito e a gente ainda vai sentir por muito tempo, né? Eu queria, nessa coisa das homenagens, aí passou um filme aqui na minha cabeça também de todos os pacientes, as pessoas, mas eu queria deixar citado aqui Zé da Macuca, que é um grande expoente da cultura pernambucana, que a gente perdeu ele para a Covid, para essa tragédia toda, né? Mas o legado dele de cultura aqui em Pernambuco e no Brasil segue lindo, e isso fala também de nós, né? Dessa possibilidade que a gente tem de construir esse segmento, exatamente porque essas pessoas e essas vidas não podem ter sido perdidas em vão, né? A gente transformar esse luto em luta, né? A APS ela foi historicamente desvalorizada no Brasil, não só no Brasil e no mundo. A gente ainda não tem o tamanho da valorização que a APS merece ter, né? Mas nesse movimento, nesses últimos anos, esses últimos acontecimentos da pandemia, a tentativa foi de invisibilização do nosso trabalho, né? E eu ouvi de muita gente boa que a gente precisava ficar em casa, né? E que bom que a gente teimou, que bom que a gente teimou, inclusive, com as nossas vidas, né? Com as vidas das pessoas que a gente ama, né? Que bom que as meninas teimaram e montaram uma equipe bravamente, é importante que se diga, sem uma vacina ainda disponível, elas rodaram aí esse Brasil todo para construir esse relato, um relato muito bravo, um relato muito corajoso, porque, como eu coloco no filme, a coragem ela precisa estar em cima do medo, né? E segurar emocionalmente as nossas equipes talvez tenha sido um dos maiores desafios, inclusive a gente se segurar emocionalmente, né? Porque as pandemias elas são muitas, né? A gente tem a pandemia da peste, a gente tem a pandemia da fome, a gente tem a pandemia do medo, a gente tem a pandemia de todas as sequelas emocionais, né? A gente tem a pandemia do pós-Covid, no sentido do corpo físico, né? Eu ainda carrego algumas marcas no meu corpo, fui infectada 2 vezes, uma antes da vacina e outra depois, mas, fundamentalmente, a gente tem as nossas sequelas nas nossas almas, né? Então, essas sequelas aí, talvez, elas demorem muito para que a gente cure, né? Mas eu acredito, fundamentalmente, que essa cura ela pode existir. Fundamentalmente, se a gente curar o nosso país e se a gente curar o nosso planeta, que vem sendo vitimado por tanta estupidez, por tanta desinformação, pela estupidez das pessoas que ainda sequer acreditam na vacina. Recife tem menos de 20% das crianças vacinadas hoje, enquanto nós conversamos. Então, o sarampo está voltando, outras doenças imunopreveníveis estão retornando, né? E isso é absolutamente assustador, e isso fala de que nós estamos também sendo vítimas de pandemias de mentiras, né? Essas mentiras que vitimaram tantos dos nossos pacientes, né? Me lembro de um especialmente que a gente tentou entrar na casa dele e a comunidade mesmo colocava, doutora, não adianta ir lá, porque ele tem uma bandeira do Brasil enorme, ele grita aos 4 cantos que isso é uma gripezinha, né? E ele foi a óbito, afogado no próprio ar, sem sequer nos permitir dar a chance dele ter um atendimento
um atendimento mínimo pré-hospitalar, ou mesmo hospitalar, porque ele, mesmo arfando, insistia na estupidez que pregaram na cabeça dele de que aquilo era uma gripezinha. Então, nós ainda estamos muito sequelados de muitas questões, né? A atenção primária à saúde precisa ser valorizada ainda mais, agora mais do que nunca, porque é para nós que essas pessoas estão se dirigindo, é na nossa porta que elas estão batendo. Nós que fazemos atenção primária à saúde no Brasil e na América Latina, nós sabemos o peso que essa pandemia segue tendo sobre as nossas carcaças, sobre os nossos corpos, sobre os nossos ombros. Então, que a gente transforme todo esse luto, toda essa indignação, essa pizza orçamentária, com mais da metade do nosso suado dinheiro sendo colocado na especulação bancária, que ele retome imediatamente para a saúde, para a educação, para a cultura, para o que precisa ter nesse país, para que a gente comece a chamar o Brasil de nação. Então, contem comigo, com essa arte engajada, Helena e Ana. Muito obrigada. Obrigada à equipe toda do Quando Falta o Ar, que eu tenho certeza que deve estar nos assistindo, pela presteza, pela coragem, pela capacidade de fazer arte engajada, fazer luta com essa beleza que vocês nos presentearam para o hoje, mas fundamentalmente para o amanhã. E um abraço carinhoso a todas e todas da SBMFC, né? Também uma entidade que foi absolutamente imprescindível para esse momento do Brasil, que construiu um contraponto e segue construindo um contraponto muito importante junto à Frente pela Vida, junto à possibilidade da gente fazer uma conferência nacional de saúde democrática e que aponte o dedo na cara de todos os poderosos desse país, de que nós ou temos todo mundo saúde ou ninguém vai ter. E a gente construir esse debate concreto de saúde planetária, que o nosso planeta, e aí, em homenagem aos parentes de Eli, que tão sabiamente sabem dessa perspectiva, aos parentes de Andréa Beatriz, que tem também na sabedoria urubá e que tem na sabedoria africana, tão engajado no seu perispírito essa verdade, que a gente consiga construir um planeta de verdade para dar para os nossos filhos e para os nossos netos, para as nossas filhas e para as nossas netas. Obrigada, gente. Nossa, Rafa, eu até trouxe meu mascotezinho para mostrar aqui na live, tá? Que é do Zé Gotinha, né? Na época que minha filha estava muito ansiosa antes da chegada da vacinação, né? Ela ficava com muito medo quando eu ia trabalhar. Aí eu consegui 2 Zé Gotinhas de crochê, deixei um com ela, para ela ficar pensando na coisa da vacina, enfim. Virou um brinquedo, está no quarto dela até hoje. E é isso, acho que o grande desafio para a gente no SUS, nesse momento, de fato, a gente ainda não tem noção do quão lascado a gente está, sabe? Minha sensação é essa, do dano produzido, né, no desmonte da Política Nacional de Imunização, no crescimento da desconfiança das pessoas em relação às vacinas. O Brasil está vivendo um momento de hesitação vacinal de crianças, como nunca viveu, né? O que é que significa isso? As pessoas... existe um percentual de pessoas que duvida da vacina e não toma. Mas tem gente que toma e duvida que é seguro para os seus filhos. E aí, quando você vai comparar, a hesitação vacinal nas crianças é enorme, são vulneráveis, né? Não tem acesso. A gente vai pegar tanto o sarampo, né, quanto a própria hepatite C, que também está com uma cobertura bastante comprometida, e é uma das questões que a gente, de fato, precisa denunciar, trazer à tona, para que a gente possa sair desse atoleiro, né? Sair desse atoleiro. Então, é isso. Queria chamar agora, para dar as considerações finais, a Andréia, né? E depois eu passo para a Ana e para a Helena, tá bem? Vamos lá, então. Eu acho que reafirmar, né, muito do que foi dito, mas uma coisa que eu acho que é importante a gente reavaliar, né? Acho que a pandemia, ela revelou não as rachaduras, né, mas as crateras sociais que a gente vive dentro das relações socio-raciais, culturais. Obviamente que essa gestão do governo federal só trouxe problemas nesse contexto, piorou a situação,
mas também revelou uma sociedade que é apartada, uma sociedade onde uma pessoa que tem dinheiro, ela pega um jatinho do norte do país e vai buscar atendimento em São Paulo. Ela revelou das pessoas que furaram fila para garantir vacina, em detrimento de profissionais de saúde que estavam atuando. Essa pandemia ela revelou instituições que deveriam defender nossos direitos e que estavam defendendo reserva de vacinas muito antes das vacinas chegarem no país, para profissionais, por exemplo, o judiciário, né, fez essa proposta para garantir 7 mil vacinas para profissionais e familiares, enquanto os profissionais de saúde estavam na linha de frente atuando, e muitos de nós na atenção primária. Essa pandemia ela revelou que as pessoas não sabiam que a maior parte, quase 50% da população no Brasil não tem acesso à água potável, e as pessoas não tinham como fazer distanciamento social dentro das suas próprias casas. E muitas pessoas sempre conviveram muito bem com isso. Então, essa pandemia ela serviu para revelar muito mais o sofrimento dos profissionais de saúde, a sobrecarga de enfermeiras e técnicos de enfermagem, principalmente, em sua maioria mulheres negras. Então, tudo isso foi revelado. Mas esse documentário também revela, e quando eu olhei Eli, Rafaela e as outras colegas atuando, não foi com um olhar de médica, mas com um olhar de uma pessoa que buscava compreender, e é possível, através desse olhar que foi trazido, compreender quem são os profissionais, quem são essas profissionais que estavam lá garantindo aquele atendimento, aquele cuidado. É como que se a gente pudesse fechar os olhos e dizer: eu sei que se eu precisar, eu também posso ter aquela qualidade de cuidado. E isso apareceu em diversas vezes durante essa pandemia. Então, eu acho que esse documentário, ele reforça, ele reafirma. A gente tem muito trabalho ainda, né? Nós todos sabemos que nós tivemos um acúmulo e muitos problemas com outras patologias que a gente tinha um certo controle, um certo equilíbrio, doenças crônicas não transmissíveis, principalmente, doenças crônicas também transmissíveis, pessoas que descompensaram e que a gente tinha tido um trabalho de garantir o cuidado, estabilização dos parâmetros de cuidado, e a gente perdeu muito por conta de negligência, por conta de contra-informação, por conta de negacionismo e de várias outras questões para além do próprio processo de saúde, adoecimento e morte das pessoas. Então, a gente segue trabalhando, a gente segue atuando, tem muitos enfrentamentos a serem feitos. Ao longo do tempo, a gente não reduziu o encarceramento, a gente não reduziu as incursões da polícia violenta, sobretudo nos bairros negros, a gente não reduziu o desvio de recursos, tudo isso continuou acontecendo. Então, a gente tem muito a fazer, e acho que esse documentário ele demonstra o que a gente tem de possibilidades e também nos permite respirar um pouco. E eu lembrei muito, né, de uma das situações que aconteceu no contexto da pandemia, que foi a situação de George Floyd, que revelou exatamente o que a gente já sabia e que foi no contexto de pandemia, num contexto onde a gente acreditava que o foco todo ele ia ser depositado no processo de cuidado, na construção de possibilidades de cuidado. Então, eu quero agradecer muito, agradecer a equipe que teve muita paciência com a parte técnica, com os cuidados nesse contexto, com as conversas que ajudaram muito mesmo a gente também se ver, economizaram aí um bom recurso de terapia também nesse contexto, e dizer da alegria de ter tido a voz confundida. Eu até comentei com a Helena, né, que a fala, em algum momento alguém disse que eu que tinha falado, e aí a Helena perguntou, mas tu falaria aquilo, né? Seguramente. Então, muito bem, muito importante também ter sido confundida nesse momento. E também agradecer à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, à diretoria, às diretorias e a todos os colegas que atuaram incansavelmente e têm atuado no sentido de
garantir protocolos, de discutir protocolos, de qualificar o cuidado na atenção primária, nos GTs, né, nos grupos de trabalho, um trabalho enorme para manter esse gás, né? Nós somos bombardeadas de lives, de encontros virtuais, de atendimentos remotos, mas isso foi fundamental para o que a gente precisava fazer naquele momento. Então, é muito bom poder também ser responsável pela construção dessa história ao lado de pessoas tão importantes, pela maneira que cada uma de nós olha, vive o mundo e também trabalha muito para transformar ele e deixar do jeito que a gente quer em algum momento. Então, um grande beijo a todos, obrigada, Marcos, e seguimos na luta. Massa, muito legal, Andréia. Eu queria, inclusive, só antes de passar a palavra para a Ana e a Helena, uma coisa que me chamou muita atenção também nessa opção das 3 equipes, né, de 3 médicas na atenção primária e tal. Eu sempre gosto de falar, quando vou falar sobre Covid, dos dados do IBGE, né, que chegou a fazer um PNAD, um inquérito telefônico, perguntando aos cidadãos onde que eles tinham sido atendidos para Covid. E quando você pegava os atendimentos na atenção básica desse inquérito do IBGE, era maior do que a quantidade das pessoas atendidas em hospitais e unidades de pronto atendimentos e hospitais de campanha. Então, o tipo de serviço de saúde que mais trabalhou assim, em quantidade de pacientes, que mais ofereceu acesso, foi a atenção primária à saúde. Não foi... e aí foi... assim, para a gente se vê na tela, né, enquanto equipes, através de um documentário, por exemplo, só no clipe, assim, a fotografia, viu, Ana, me chamou muita atenção, assim, a escolha das tomadas, as transições, a diferença de foco, enfim, me chamou a atenção muito a fotografia, né, o jogo de luz nas cenas. E aí queria passar para vocês, para as considerações finais, Ana, Helena. Marcos, queria agradecer muito à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu estou quase me associando, a doutora Laura, mas é isso que eu ia falar, a doutora Laura pode. Estou quase me associando. Vamos criar uma modalidade de associação para atores na sociedade. Eu me sinto um pouco parte. E eu queria dizer assim, eu fico ouvindo a Andréia, a Eli, a Rafa, e a gente começa o filme com uma frase do Camus, que fala que em grandes tragédias há mais coisa a se admirar nos seres humanos do que a se desprezar, né? E eu acho que diante de um cenário terrível que a gente vive no Brasil, um fascismo aterrorizando, né, a nossa vida, assim, e você ter essas pessoas, você colocar a câmera, a lente, o foco para o trabalho delas e dos profissionais de saúde durante a pandemia que realizaram esse trabalho na atenção primária em outras áreas de uma forma tão corajosa e tão humana, o meu sentimento assim é de esperança. Eu penso assim, a gente tem isso, o Brasil é isso. É esse Brasil, né? A Rafa falou, esse Brasil que eu quero, esse que me representa, que eu me sinto... esse é o Brasil. Então, eu acho que... E além dos... Cada vez que eu vejo o filme também, eu fico observando os pacientes. E o povo brasileiro, gente, é o povo brasileiro, assim, a gente precisa resgatar, né, um pouco isso, o nosso amor pelo Brasil, assim, nesse sentido de que a gente tem um povo que merece essa luta, né, toda. E um povo sofrido que merece essa luta toda, assim. Então, eu só quero agradecer a Andréia, a Rafa, a Eli, todo mundo que está no filme, que se abriu, que não é fácil você se colocar na frente da câmera, eu sei, não é fácil. Você tem que se expor, você tem que, sabe, não é simples. Elas foram muito generosas assim, com a gente, confiaram, e a gente ficou muito nervosa para saber se vocês tinham gostado do filme ou não.
Nossa, você sabe, aquele WhatsApp demorou para chegar na nossa conta, porque a gente queria saber a opinião delas, assim. Então, é muito bom saber que a gente está junto, que o filme é nosso. Então, é um instrumento, eu acho, que a gente queria deixar esse último recado, assim. Que esse filme seja um instrumento nosso de luta, de memória, de ressignificação, de movimento, de, sabe? Ele está aí para isso, assim. Nasceu e agora a gente tem que. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente colocar no mundo. É isso. Muito obrigada. Isso. Obrigado também. Vamos ajudando aí, com certeza. Vamos difundir. Difusão dessa memória é fundamental. Helena, fala aí para a gente, se despeça. Gente, eu acho, eu ouvindo a Eli falar, assim, as meninas, eu acho que ainda é tudo muito recente, né? Então, nós estamos ainda em luto, né? Acho que a gente está ainda muito tendo que processar, cada um à sua maneira, tudo que a gente viveu. E que bom que esse filme, de alguma forma, possa servir como uma memória, né? Eu acho que a gente fez uma opção de mostrar que o problema não foi o vírus, o problema é que a gente vive num país desigual, num país racista, num país que teve corte, né? A gente sabe quem foram as pessoas que mais morreram nessa pandemia, que continuam a morrer. Acho que isso está na fala de vocês, nas poucas falas que a gente escolheu para trazer para o filme, são essas as falas, porque esse filme quer fazer esse marco. Ao mesmo tempo, acho que é isso que a Tininha falou, é muito bonito você ver, eu acho que vocês três, assim, olhando para vocês três hoje no filme, e outras mulheres que estão ali, mas eu sinto muito, assim, essa ancestralidade, assim, presente, né, em vocês, e como isso aparece no cuidado às pessoas, né, então, as cenas que a gente filmou do cuidado, isso aparece com muita força, assim, as pessoas perguntam para a gente sobre a trilha do filme, eu falo assim, as trilhas foram elas que trouxeram, né, a Andrea trouxe para a gente, ela coloca aquelas músicas para os pacientes, para os internos. Ela colocou a Billie Holiday para a gente quando ela estava saindo do trabalho. Aquilo ali não foi mesmo, né? Rafaela na casa Dona Hilda ali, do jeito que ela cuida daquela comunidade, daquelas pessoas. A Eli falando para a gente de como ela foi falar com o xamã, como ela foi buscar essa ancestralidade quando ela estava no momento ali do desespero, né? Porque é isso, era um momento de desespero. Então, como essa coisa veio, né? E vem para o cuidado, e como isso é forte, como isso é importante, como isso é bonito, né? Porque senão a gente fica achando que a biomedicina só é que dá conta de como a gente teve uma luta no Brasil, ciência versus fake news e mentira e medicação, a gente pode cair num discurso também de que, então, nós temos que ser, né, que todo o resto não vale, entendeu? E eu acho que a gente tenta trazer que não é isso, né? Não é porque a gente vai combater as fake news que a gente tem que jogar todo o resto fora e achar que só a ciência biomédica dá conta das respostas. Não dá, e vocês trazem isso com muita força, sem precisar falar sobre isso, né? Então, acho que tem tantas camadas, assim, que é isso. Cada vez que a gente assiste o filme de novo, mesmo a gente percebe outra coisa, percebe... o Marcos falou da fotografia, o Léo Bittencourt foi o diretor de fotografia, é um cara genial, né? Assim, o que ele consegue fazer é a luz, aí é técnica, é uma outra coisa que o cara trouxe ali, o olhar dele. E o Paulo Celestino é o montador, também é outro gênio, porque a hora que você monta o filme, você traz outros significados, completamente diferentes daqueles que a gente pensou previamente. Então, a arte ela vai trazendo essas múltiplas camadas, né? Muito interessante. E que cada um que vai assistir também vai ter O filme é um encontro consigo mesmo, né? Que a gente fala, é você se encontrando com você. Então, cada um se encontra com uma parte do filme, com alguma coisa, enfim. Então, eu queria agradecer muito à sociedade, foi nosso primeiro encontro, espero que a gente tenha vários para poder conversar muito mais. Marcos, e vamos lá, tomara que o filme esteja logo podendo ser visto por todo mundo. Tá certo. Quem sabe, né? Quem sabe em Fortaleza, no Congresso Brasileiro ano que vem, né? Lá para meio do ano, segundo semestre, olha aí, quem sabe?
né? Deve juntar uma Sim. turma lá grande em Fortaleza. Então, gente, muito legal, muito legal. Fico muito feliz de ter podido passar essa noite aqui com vocês nessa nosso encontro, essa nossa praça virtual. Muito bom nesse finalzinho a Helena ter podido citar o nome dos outros colegas que participaram da criação também do. As pessoas não têm muita noção do que é a cadeia produtiva da arte, né, e do audiovisual, o tanto de gente envolvida. Aí eu quero falar disso porque acabamos de viver um veto criminoso, né, a um fundo da Lei Paulo Gustavo, né, enfim, todo o desmonte que está aqui e o ataque, né, frontal que é feito a quem produz arte e cultura em memória. Mas, ao mesmo tempo, falar para esses detratores que o que a gente faz sorrindo, eles não fazem nem chorando, né? Que a nossa alegria de viver, a nossa alegria de encontrar modos de levar a vida, de cuidar na medicina, na nossa fé, nas nossas práticas que alimentam o nosso espírito, na nossa poesia, na nossa arte, que a gente não abre mão delas nesse caminhar. E é isso. Vamos seguir fazendo arte, fazendo medicina de família, fazendo cuidado e fortalecendo o SUS. Então é isso. Assim eu agradeço a todo mundo que pôde acompanhar a gente pelo nosso canal do YouTube, quem pôde interagir no chat. Tivemos aqui a Edivalda Matos agradecendo, falando que se sentiu super representada no filme. Colegas pelo Brasil que também agradeceram a produção, que estão ansiosos para poder assistir, tá? E assim a gente se despede, né? Vamos se despedir com o Viva o SUS e a gente dá tchau. Viva o SUS, galera! Viva! Viva o SUS! Viva o SUS! Vida longa! Viva o SUS! Beijos. Beijos. Podemos encerrar?